Chegamos ao capítulo 11 de 2 Reis, onde o escritor volta a sua atenção para Judá, o reino do sul, centralizado em Jerusalém, e deixa por instantes e desvia sua atenção do reino do norte, que era centralizado em Samaria. O versículo 1 diz o seguinte: quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho havia sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei, que seriam mortos. Ela o escondeu de Atalia junto com sua ama, durante mais ou menos 6 anos no templo do Senhor. É verdade. Por si só, a presença de uma mulher no trono de Davi já era considerada uma profanação, reforçada pelo fato dela ser uma forte guardiã do culto a Baal, e por subir ao trono com extrema crueldade, tentando blindar a sua posição, matando toda a descendência real. Atalia foi um instrumento nas mãos de Satanás para interromper o fluxo de reinantes fornecido por Deus para governar a Israel, que vem diretamente da família de Davi. Deus prometeu manter a descendência real da família de Davi até que o trono seja entregue ao Messias, Yeshua, coisa que ainda não aconteceu na nossa época. Foi aí que o Senhor interferiu e providenciou para que um dos seus descendentes escapasse vivo. Mais tarde, o sacerdote Joiada assumiu o papel de guardião da teocracia, montando o que muitos consideram uma santa conspiração contra o trono da bruxa Atalia, e trouxe de volta a família de Davi para o trono de Jerusalém. O resultado de sua interferência foi bom, mas nem tudo foi feito da maneira correta. Veja aqui no versículo 15, algo muito importante aconteceu e você precisa entender essas coisas. Sabe, versículo 4. Mas no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões de Cários e os oficiais da guarda, e os levou consigo para o templo do Senhor, e ele fez com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor, e depois lhes mostrou o filho do rei, e lhes ordenou: fareis o seguinte, quando entrardes para o serviço no sábado, 1/3 de vós fará guarda no palácio, e aí vão matar Atalia, etc, etc. É verdade. Então, o sacerdote Joiada assumiu o papel de guardião da teocracia. Essa foi a maneira como ele viu. E Atalia foi morta, mas não na casa do Senhor, como instruiu o sacerdote Joiada, pois o local era considerado santo demais para ser usado como palco apropriado para uma cena de assassinato. Mas nós sabemos que os fins não justificam os meios, mesmo quando os fins pareçam justificar ações maléficas, né? Para chegar lá. O momento, sabemos que era tenso, e nem sempre as atitudes tomadas durante o calor de uma justa conspiração são isentas de precipitações. Seus mentores poderiam
ter invocado um julgamento justo, de acordo com a lei outorgada por Moisés, e assim o apoio de Jeová estaria totalmente aprovado por ele. E segundo a lei de Moisés, Atalia receberia uma pena de assassinato, porque matou. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas, no meio de toda essa confusão, nós lemos aqui o seguinte: Joiada apresentou a todos o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia do testemunho. Então o proclamaram rei e ungiram, batendo palmas e clamando: Viva o rei! O rei ungido, então, recebeu a lei, ou seja, uma cópia do contrato escrito por Deus, a qual deveria defender com a sua própria vida. O trono não era apenas uma peça decorativa ou simbólica, como ocorre em algumas monarquias atuais, nem uma cadeira luxuosa que serve apenas para tirar fotos, mas o trono traz e trazia e continua trazendo sérias responsabilidades para o seu ocupante e simboliza uma carga pesada a ser carregada, isto é, uma nação inteira. Assim como os demais cargos não trazem apenas privilégios, mas eles trazem responsabilidades. Na cultura judaica, o trono era o local de onde o representante de Deus, também chamado de ungido, governava o país e de onde deveria tomar decisões que agradassem ao Senhor, coisa que os reis, a maioria dos reis de Israel, não fizeram. Somos nós hoje, como Igreja do Senhor, considerados como reis e sacerdotes. Podemos até sonhar com o episcopado, a liderança, uma posição, mas devemos lembrar que mais do que ocupar uma posição, queremos nos tornar pessoas dignas de ocupá-las, como Paulo falou a Timóteo: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, mas tem que se tornar uma pessoa irrepreensível. E não podemos passar por cima dessa preparação pessoal para o cargo, porque o que temos ali não é uma posição. O que temos ali, nessa posição, é que é mais importante. E ali estará uma pessoa, um servo de Deus. E é assim que as coisas precisam acontecer. Tenha um bom dia.